A partir desse momento eu converso com Marcelo Miranda Guimarães, ele que é engenheiro industrial, ex-executivo de uma multinacional alemã durante 25 anos, escritor e fundador da Abradim e do primeiro museu da história da Inquisição no Brasil, na cidade de Belo Horizonte. Marcelo, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Alegria toda minha. Muito obrigado. Marcelo, eu gostaria que você me falasse já no início aqui o que tem a ver um engenheiro na Alemanha durante 25 anos, com o Museu da Inquisição. Como nasceu essa história? Bem diferente, tudo no coração da gente tem um propósito. Apesar de eu ter trabalhado na Alemanha e no Brasil por 25 anos, eu sou um descendente judeu da Inquisição, de pai, mãe, avós, bisavós, né, que vieram para Minas Gerais no ciclo do ouro. E a minha família é chamada criptojudaísmo, guardaram série de tradições judaicas, casamentos endogâmicos, meu pai é primeiro da minha mãe, essa coisa toda, mas só que eu nunca dei valor a isso. Mas o interessante é que no seu currículo, além de engenheiro, você é judeu, você é rabino também, não é isso? Sou rabino, mas nesse meio tempo o que aconteceu? Vamos por partes. A primeira motivação de fazer o museu foi quando eu soube que eu era um descendente judeu dessa região do ciclo do ouro de Minas Gerais, e eu fui pesquisar nas minhas viagens para a Alemanha, parava em Portugal, ia na Torre do Tombo, na Universidade de Lisboa, comecei a estudar os processos e vi que havia muitos mineiros que tinham a mesma história minha. Aí eu falei, vou fundar uma associação. Você está falando dos mineiros de Minas Gerais, mineiros de Minas Gerais, no Brasil, que tinham a mesma história, que eram descendentes de judeus que fugiram da Inquisição portuguesa e que vieram para Minas Gerais porque é atraído pelo ciclo do ouro, pelas pedras preciosas, essa coisa toda. Hoje existe livros sobre isso de universidades, né, como a doutora Neuza Fernandes, a doutora Anita Novinsky, que são grandes acadêmicas na área. E aí me despertou, falei, olha, essa história minha vai alcançar muita gente, porque se eu tenho essa história porque os pais me relataram, e aqueles que não relataram, que ficaram escondidos? Foi então que eu tive a ideia de fundar a Abradim, que foi uma associação, primeiro, de conhecer quem tinha a mesma história minha. Então eu criei um site, criei uma associação, e, por surpresa minha, começou a aparecer vários, inúmeros e-mails, né, de mineiros, de brasileiros. Então é sobre isso que eu quero, nessa história, então, da Abradim. Os judeus, então, eles têm uma importância na história do Brasil? Muito, muito. Não tem só com o descobrimento. Pedro Álvares Cabral era neto de cristãos novos, o avô era judeu, não é? Das 13 naus de Cabral, 11 há uma suspeita muito grande que tem sobrenomes já conectados com a Inquisição portuguesa, que eram cristãos novos. Cristãos novos era o nome que se dava ao judeu que era obrigado a conversão ao catolicismo. E o Fernando de Noronha chamava Ferdinando de Laronha, era um judeu italiano convertido ao catolicismo também por causa da Inquisição, e ele foi o grande colonizador do Nordeste brasileiro. Então isso me motivou a criar um museu, não só para receber essas pessoas, conhecer a nossa história, a nossa formação do nosso país, do nosso estado, como também contribuir com um aspecto cultural, histórico, social, e depois também trabalhamos com o tema da intolerância, porque o Museu da Inquisição, ele está batendo de frente, vamos falar assim, qual a causa da Inquisição? Intolerância religiosa. Mas o que tem a ver o Marcelo, que é um engenheiro, que é judeu, com a Alemanha e com Jesus Cristo? Porque nós sabemos que os judeus têm uma dificuldade com Cristo. A minha mamãe, que ainda é viva, e ela teve uma experiência com Jesus. E aí o judaísmo dela floresceu. E ela começou a ter um interesse pela Bíblia, o Novo Testamento, o Messias de Israel, e ela passou isso para nós. Mas a sua mãe é judia de Portugal? Nasceu aqui, mas com os pais de origem portuguesa. Na verdade, seriam os meus trisavós, né, do século XVIII, do século XIX, finalzinho do século XVIII para XIX, daria trisavós, né? São primos, são todos consanguíneos, né? E minha mãe, durante 17 anos, que foi da minha adolescência, dos meus 14 até os meus 34, vamos falar assim, minha mãe falava disso, mas eu não me interessava, até que um dia, aquelas orações dela foram ouvidas, e eu tive uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo como Messias, como meu Salvador pessoal. Mas agora, Marcelo, trazendo isso para a sua vida pessoal, como era a vida do Marcelo, judeu, antes de Cristo? Na verdade, não existiu
Eu sabia só uma informação familiar, não é? Então era vamos falar assim, um judeu, que eu falo judeu porque eu sou de sangue. E você era praticante como judeu? Não, nada, dos ritos nada, lá, costumes, nada de praticante, nada, sabia que era, nunca me interessei por isso. Tinha vergonha, porque a sociedade em geral, principalmente onde eu vivia, não é? Não aceitava, há uma intolerância de maneira geral, né, por alguns povos, não só o judeu, mas também de outros povos. Então eu não tinha interesse nenhum. Então, e desses 30 anos para cá, depois de Jesus Cristo, o que mudou? O que Jesus fez na vida do Marcelo? Tudo. Primeiro, restaurou não só a minha fé, restaurou a minha identidade perdida e tirada pelos homens, restaurou a minha esposa, os meus 3 filhos. Né? Quando você chama de restaurou, o que aconteceu? Essa restauração foi, passamos a uma transformação de vida através do Messias chamado Yeshua HaMashiach em hebraico. Entendemos o amor dele, começamos a viver na graça dele, largamos pecados que para nós não era pecado, e depois de Yeshua passamos a ver o mundo com os olhos mais espirituais, quebraram maldições, principalmente da incredulidade, né? Então, quando aqueles milagres, o próprio milagre dessa conversão, uma palavra que a gente usa, né? A palavra de convergir para aquele que te salvou, te resgatou, e foi um renascer. Então, na verdade, o judaísmo messiânico nasceu com o próprio Yeshua, e agora em 67, né, do movimento dessa década de 60, 70 para cá, que se organizaram em federações. Então, mas o brasileiro, Marcelo, que está em casa agora, ele não conhece nada dessa história, para ele tudo que nós estamos conversando aqui é novo. E o problema dele, ele quer entregar a vida dele para Jesus. O Jesus veio para todos, para toda a humanidade, como salvador da humanidade, como redentor da humanidade. E não só ele muda a nossa vida hoje, pelo chamado novo nascimento espiritual, é um novo nascimento. É um mergulho, né, nesse batismo, você morre com ele e ele te tira dessa raiz do pecado. Que hoje nós sofremos é a maldição, a herança do pecado. Esse é o pior problema daquele que não crê. E Yeshua se fez pecado por mim, ele tira essa raiz, ele me isenta, ele me inocenta, não é? E ele me religa ao Pai. Então é uma questão não só de você ser liberto, mas sobretudo de garantir a sua eternidade. Não é verdade? Grande Marcelo, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns aí pela iniciativa da fundador da Abradim, né, que é o primeiro museu da história da Inquisição, e construindo, na verdade, essa história, deixando aí para as próximas gerações a importância, inclusive, dos judeus na cultura da nossa nação brasileira. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por esse programa, obrigado, continue, sucesso, felicidades. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com Marcelo Miranda Guimarães, ele é engenheiro industrial, ex-executivo de uma multinacional alemã durante 25 anos. E como eu disse, ele é o fundador da Abradim, que é o primeiro museu da história da Inquisição no Brasil. Bom, o recado já foi dado. Se você quer ter uma eternidade com Deus, não se prenda aos seus 70, 80 anos. Que você precisa entender que 70, 80 anos é um crédito que Deus nos deu, mas a eternidade nós só vamos passar com Deus se entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, e isso independe da sua nacionalidade. Desafios, volta já.